Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas aqui à nossa aula de pences. E hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Que é tão polêmico aí. Muitas pessoas me perguntam, mas muitas mesmo, me perguntam se elas são necessárias ou não, porque acham muito difícil de colocar, de calcular. Então, o que eu posso dizer é que sim, que ela não só é necessária, como ela é essencial quando a gente fala de modelagem feminina. Principalmente de modelagem plana, que é o que não envolve malha, que é o que envolve o tecido plano. Porque a malha ela tem até uma certa elasticidade, então dependendo do modelo não vai pence nem no cálculo da base. Mas na modelagem plana, no tecido plano vai com certeza. Porque para que elas servem? As pences, ao contrário do que vocês pensam, né, que elas são terríveis inimigas, difíceis de serem calculadas, elas são na verdade as nossas aliadas, porque elas servem para envolver as curvas do nosso corpo. A mulher, principalmente, ela tem busto, tem bumbum, tem o quadril, então a gente é cheio de curvas e a pence é um recurso que a gente tem para valorizar essas curvas, para alinhar tudo aí, deixar o molde bem bonitinho, para não ficar uma roupa reta e troncha, né? Porque se a gente pegasse um pedaço de tecido e só costurasse dos lados, fica cheio de folgas. Quando a gente faz o molde base, somente ali com as nossas medidas, geram alguns excessos de tecido e as pences vêm para tirar esses excessos em forma de costura para poder assentar melhor, para poder ajustar melhor as curvas, tá? Então sim, as pences são essenciais e a função delas é envolver o corpo, é ajustar o molde ao corpo para que a gente valorize as nossas curvas. E elas podem ser utilizadas também como um recurso no design da peça. Então eu tenho aqui em cima da mesa um molde base, já com as duas pences principais que a gente vai aprender a calcular, né, na próxima aula. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente fecha elas, olha. Vou fechar só elas duas. Claro que não vai ficar perfeito, mas já vai dar para ter uma ideia do que acontece. Só de eu fechar elas aqui, ó, você já consegue observar que se forma um volume, ó, tá vendo? Que é o encaixe do busto. Esse molde é um molde P, então é um busto pequeno, tá? Mas já é legal pra gente ver o que acontece. Então, eu vou abrir elas aqui novamente. E eu fechei de novo aqui pra vocês verem que o que acontece. Essas pences que a gente vai aprender a calcular no molde base são as pences principais que a gente aprende no método que eu ensino, que é a pence lateral do busto e a pence da cintura, que vocês vão ver lá na construção o que a gente utiliza para encontrar o posicionamento certo dessas pences, tá? Mas o interessante é que elas não são o único meio de trabalhar. Depois que a gente tem essas pences prontas, depois que o molde base está pronto, as pences estão calculadas no lugar correto, a gente consegue transferir elas para qualquer lugar. Então, depois que o molde base está pronto com as pences principais, eu consigo pensar no modelo que eu quero para a blusa e transferir essas pences para outros lugares. Então, eu fecho as que já existem e abro elas em qualquer outra linha do meu molde, sempre partindo do ponto alto do busto, vocês vão entender isso melhor também na construção da base, para que gere esse excesso de tecido seja transferido para outro lugar. Por exemplo, como vocês viram que eu fechei esses excessos de tecido aqui, né, supondo que fosse um tecido, aí gerou o modelo do busto, né, gerou o volume do busto aqui dentro. Então, esse ponto central aqui, ele é referente ao ponto alto do busto, assim como vocês viram na tiragem das medidas que eu pedi para vocês prestarem atenção. E vocês perceberam quando eu fechei essas duas pences, que ao fechá-las, o volume do busto se cria aqui dentro do meu molde. Então, o que acontece? Nem sempre eu quero usar as pences aqui onde elas estão. E para que isso seja viável, para que eu possa mudar elas de lugar, eu preciso primeiro fechar uma pence. Olha, eu vou fechar primeiro as principais para vocês verem. Reparem que quando eu fecho essa aqui, por exemplo, como que todo o espaço que eu tinha aqui foi transferido aqui para a linha da cintura. A mesma coisa se eu transfiro de lá para cá. Olha como aumenta bastante aqui. E isso eu posso fazer em qualquer linha. Eu coloquei alguns exemplos de lugares aqui, né, de posicionamentos, mas eu vou fechar outros para vocês agora. Deixa eu pegar uma fitinha aqui, que agora eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, se eu quero transferir ela aqui para diagonal, por algum motivo a minha peça exige que ela esteja aqui na diagonal. Então, eu abro esse risco até o ponto alto e eu fecho a pence que eu não quero mais. Eu posso até mesmo fechar as duas. Posso fechar uma ou as duas e eu transferir todo o meu volume para cá. Eu posso distribuir esses
volumes entre mais lugares também. Olha só, eu poderia distribuir também os 2 excessos para outros lugares. Eu posso brincar bastante aqui com as minhas pences. Eu vou manter essa aqui fechada, vou fechar essa aqui de novo. Então, eu vou fechar aqui de novo os meus exemplos. E agora eu vou abrir uma pence que faz parte de um recorte muito comum que todo mundo vê, que é o recorte princesa. Então, eu corto aqui, ó. O recorte princesa nada mais que isso aqui, por exemplo. Quando eu fecho a pence lateral e eu abro essa pence aqui. Então, eu posso separar essas duas partes, gerando assim 2 moldes separados, que a gente chama de recorte. Então, esse aqui seria o recorte princesa, por exemplo. Aí, é claro que é só harmonizar as linhas, que tem algumas outras dicas, até porque a gente não precisa fazer transferência de pence sempre em linha reta, como eu demonstrei, pode ser em curva, pode ser para outros lugares, tá? Eu quis apenas dar algumas demonstrações mesmo, porque agora, na próxima etapa, que é a construção do molde base, vocês vão aprender a colocar as 2 pences principais, que são a da cintura e a lateral do busto. Então, eu sei que vocês têm muitas objeções quanto a isso, e eu quero muito que vocês quebrem essas amarras, né? Porque as pences realmente podem ser recursos muito bonitos. Eu sei que quando a gente vê uma blusa muito mirabolante, com pregas bem marcadas, ou com algum recorte, assim, que a gente não é habituado a ver, a gente fica pensando, meu Deus, eu não vou aprender isso nunca. Mas o que eu quero afirmar para vocês aqui é que todos esses recursos que vocês veem, que parecem muito difíceis e que não são muito simples mesmo, mas todos partem da construção das pences principais, que é a que vocês vão aprender. Então, aprendam com carinho, se dediquem bastante, que aí, quem sabe, aí, nas próximas aulas a gente consiga se aprofundar melhor, aprender a fazer umas pences mais mirabolantes. Mas, por enquanto, vamos nos ater ao básico, ao simples, que não é difícil, tá bom? Não é difícil. Eu prometo pra vocês que é bem mais simples do que vocês imaginam. Então, agora eu fico por aqui, porque eu vou gravar o molde base da blusa pra vocês, pra gente meter a mão na massa logo e começar as aulas práticas, tá? Até daqui a pouco.